Hello, people, how are you? Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Tamara e sou professora de inglês aqui do Riachuelo, de todos os cursos de intensivo e de todos os anuais. E este curso, durante esse semestre, será ministrado então por mim, certo? Espero que vocês gostem das aulas, espero que vocês gostem da dinâmica, dos exercícios que eu vou propor, das técnicas de leitura e estejam super bem preparados para a prova do Enem. Eu gostaria que vocês ficassem bem cientes de que vocês têm total liberdade para me mandar mensagem ali nos comentários, marcar plantões, conversar comigo a respeito das aulas. Sempre, sempre eu quero manter esse contato com vocês, então, ok? O meu formato de aulas é postar os vídeos para vocês toda semana no nosso horário. Hoje, por alguns motivos técnicos, acabei postando um pouquinho fora do horário, mas não tem problema. Inclusive, vocês podem assistir mais de uma vez, porque eu deixo os vídeos disponíveis durante o curso inteiro. Podem assistir em outro horário, enfim. E de vez em quando eu vou marcar com vocês uma aulinha pelo Zoom, para a gente se conhecer, para que a gente possa fazer talvez algumas atividades extras, sempre no horário das nossas aulas, né? Sempre no horário da postagem. Mas isso é algo posterior. Por enquanto, nós vamos ficar nesse formato e nós temos sim canais digamos, de acesso, né? Temos canais de meios de podermos estar em contato ali pelos comentários, dentro da plataforma, os plantões, enfim, podem conversar comigo. Uma outra proposta que eu tenho para vocês, que é um diferencial das minhas aulas, são as aulas extras de língua inglesa. Na verdade, elas são aulas optativas, vocês podem participar se vocês quiserem, e elas são presenciais. Elas ocorrem todas as segundas-feiras, às 5h30 da tarde, e elas vão até às 6h30. Dependendo, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode exceder um pouquinho o horário, até umas 6h15, enfim, até umas 6h45, desculpa, enfim. Podemos, né, passar um pouquinho do horário sem problema algum. Na verdade, eu não costumo chamar de aulas extras, tá? Acabei aqui me passando. São aulas, digamos, uma oficina de estudos em língua inglesa. Por quê? Para que vocês possam ter um nível mais ou menos homogêneo, né, da turma, para que a gente possa avançar bastante no conteúdo, já que é um curso intensivo. Então, essas aulas, o que eu abordo nessas oficinas? Conteúdos básicos de língua inglesa, as técnicas de leitura, vocabulário, a gente vai conversar bastante também em inglês, eu pretendo falar bastante inglês com vocês nessas aulas. Isso é bem legal, uma proposta bem legal. Exercícios todos extras. Nós não vamos usar, inclusive, a apostila. Nós vamos usar materiais diferentes, materiais que eu vou preparar para vocês. Eu estou falando isso no futuro porque as aulas começam, na verdade, essas oficinas, elas vão começar nas segundas-feiras, tá? Na próxima segunda-feira, no caso. Segunda-feira vai ser primeiro dia dessa oficina, o primeiro dia dessa turminha, no caso, né, que vocês podem participar. Então, acho bem legal, assim, coincidiu bastante com o início dos cursos de intensivo, o começo dessas oficinas de língua inglesa, com conteúdos básicos, enfim, uma dinâmica um pouquinho diferente das nossas aulas, certo? Então, assim, tenho em mente que vocês devem continuar sim, a acompanhar o curso, fazer o curso, e também há essa proposta dessas oficinas, dessas aulas extras, tá? Acho que poderíamos chamar assim, então, desse grupo de estudos em língua inglesa. É um diferencial, a gente pode, nós vamos trabalhar também com pronúncia, a gente pode fazer em algum momento algumas aulinhas de conversação. A ideia é que vocês tenham um reforço, porque
Muitas vezes, muitos alunos saem da escola sem ter uma noção tão boa assim de língua inglesa e aí entram no intensivo e, né, por algum motivo têm dificuldades em acompanhar. Então, a ideia é dar um reforço para que vocês aproveitem mais as aulas de língua inglesa deste curso do intensivo, certo? Então, assim, eu abri esse horário na segunda-feira, das 5h30 às 6h30. Inclusive, alguns alunos do grupo do Anual Manhã vão participar, talvez do Anual Tarde, noite também. E, se necessário, nós vamos abrir mais um horário, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp ali na descrição da aula, prestem bem atenção nisso. Peguem o meu número, quem se interessar em participar dessas aulas, tá? Desse grupinho. Mandem um oizinho para mim lá pelo WhatsApp. E aí eu incluo vocês no grupo onde eu vou postar os materiais, onde eu vou postar coisas extras para vocês. Lembrando que vocês podem ir um dia que vocês podem, por exemplo, eu posso nessa segunda, então eu vou. Segunda que vem eu não vou poder ir, beleza. Mas seria interessante que vocês acompanhassem todas as segundas-feiras, porque vai ser algo bem produtivo. É um projeto bem legal que eu resolvi trazer para vocês a fim de reforçar ainda mais o ensino. Eu sei também que há alunos que, por algum motivo, estão voltando a estudar, estavam fora da escola há bastante tempo, nesses grupos de intensivo isso acontece. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas e também bem-vindos os que participarão da nossa oficina, do nosso grupo de estudos em língua inglesa nas segundas-feiras. Então, vocês podem me mandar um oi lá pelo WhatsApp, fiquem bem à vontade, coloco vocês no grupo e também vocês podem conversar comigo durante a semana, tirar alguma dúvida. Lembrando que não são todos os professores que fazem isso. Não é algo obrigatório do curso que os professores disponibilizem o WhatsApp deles, tá? Eu resolvi fazer assim, porque nós vamos trabalhar com esse grupo de estudos, com essa oficina, e fica a comunicação que se torna mais fácil, mais tranquila. Então, a gente vai ter, né, fica mais livre, fica melhor da gente conversar sobre essas aulas, né, alguns avisos sobre as oficinas, enfim. Também mais adiante, né, vamos conversando nas próximas semanas sobre abrir um outro horário, porque depende muito das turmas, né? Por exemplo, assim, quem faz o intensivo manhã vai poder acompanhar. Não sei se os intensivos tarde conseguem, né? Conseguiriam acompanhar. Mas dá para chegar também um pouquinho depois do horário, tá? Dá para chegar às 6, enfim, para pegar um pouquinho da aula. Ali vocês também já vão tirar dúvidas, certo? Porém, vocês têm, além de tudo, os horários de plantão. Então, o plantão tira dúvidas, né? O plantão que todos os professores têm, também vocês terão. Então, vocês podem ficar livres para marcar plantões comigo e também podem participar dessas aulas que serão presenciais, dessas oficinas, desse grupo de estudos. Na verdade, eu chamo de grupo de estudos. Lá pelo WhatsApp é o nomezinho do grupo. Certo, gente? Então, espero que vocês aproveitem bastante. Essa é a nossa aulinha inaugural. Eu vou postar sempre 2 vídeos com duração de 40 minutos cada um. Às vezes eu posso postar algum vídeo extra, mas não sempre. Sempre o padrão é 2 vídeos de 40 minutos, que são 2 períodos no caso, e alguma coisinha extra também. Às vezes eu me passo, às vezes o vídeo dura 50 minutos, muitas vezes eu divido também, né, um vídeo de meia hora, um vídeo de 20 minutos, mas a gente fecha o tempo direitinho, ok? Vamos começar então? Vocês têm a apostila física, alguns talvez tenham a apostila online, certo? Então, vamos começar a trabalhar. Neste primeiro vídeo, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a prova do Enem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a prova, vou falar sobre as competências da área 2, que é a área de língua estrangeira, o perfil da prova, o que a prova aborda,
questão de gêneros textuais também. Aqui no índice, nós temos os conteúdos que nós vamos trabalhar durante o curso, tá? A primeira parte, então, vem aqui até a página 8, né? Os falsos cognatos, enfim, e depois nós continuamos trabalhando, tá? Vocês percebem que nesse meu índice tem algumas coisinhas que são diferentes, mas é que eu tô usando uma apostila que era uma atualizada, tá? Era uma atualizada, não é atualizada. Não é a mesma apostila que vocês têm. Algumas páginas, na verdade, são diferentes, porém esse começo aqui, ele é idêntico, tá bom? Abram na página 1, vamos trabalhar ali na page 1, conhecendo a prova. Então, toda essa parte ali da page 1 foi retirada do site do INEP. Então, vocês têm a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é onde se enquadra a língua estrangeira. Vocês têm duas opções, né? Espanhol e inglês, e eu achei muito bom, fico muito feliz que vocês tenham se interessado e tenham optado pela língua inglesa, porque isso vai ser de grande valia para vocês, tanto na hora da prova quanto para a vida. Depois, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ver o quão bom é ter tido esse contato e ter feito este curso, ok? Então, aproveitem ao máximo, aproveitem o grupo de estudos, aproveitem os plantões, aproveitem as aulas, isso tudo é muito bom. Então, a prova do Enem de língua estrangeira, ela é aplicada no primeiro dia, então no primeiro domingo, ela será aplicada. É a primeira matéria, a primeira disciplina que é cobrada ali na prova. Ela ocupa mais ou menos uma página, às vezes uma página e meia, geralmente é uma página, e logo depois vocês têm espanhol, né? Nós temos 5 questões de múltipla escolha, cada uma delas, vocês têm 5 opções, né? 4 questões que são chamadas de detratores, que são as questões que estão erradas, né? No caso, as respostas que são erradas, e temos o gabarito, que é a alternativa correta, ok? Então, competências da área 2. Quais são as competências? Nós temos, na verdade, ali 4 habilidades que são cobradas, que é a habilidade 5, 6, 7 e 8, lá na matriz de referências, tá? O Enem, ele foca no quê? O que o Enem quer cobrar do aluno? Qual o conhecimento que ele cobra? O que ele quer saber? Qual a concepção do aluno com relação à língua estrangeira? Então, assim, a competência cobrada, de um modo geral, se o aluno conhece a língua, então se ele conhece, né, a estrutura da língua inglesa, conhece vocabulário, conhece tempos verbais, ele consegue ler, ele consegue compreender um texto, como um instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Como assim? Acesso a informações, no caso, textos jornalísticos, charges, tirinhas, descobertas da ciência. Então, tudo isso o Enem aborda. Por quê? Porque ele quer saber se o candidato ele sabe interpretar diferentes notícias, interpretar o que está sendo dito ali dentro do texto. Ele não vai fazer, como nos vestibulares, perguntas acerca de pontos gramaticais, acerca de tempos verbais de uma forma direta. Ele quer saber se o candidato consegue interpretar a prova de uma forma geral, aliando seus conhecimentos de compreensão, de conseguir entender o texto, as palavras que estão ali, o que é escrito, e também consegue interpretar aquilo ali, ok? Então, é sobre isso, tá? Se o aluno ele consegue usar a língua como meio de acesso a informações, se ele se interessa por isso, se ele está em constante evolução, se ele lê, se ele se importa, se ele está sempre, né, usando a língua estrangeira como meio de se manter informado, a fim de se interessar por outras culturas e por outros grupos sociais. Então, na habilidade número 5, é falado sobre a associação de vocábulos e expressões do texto ao seu tema. Então, sobre essa habilidade número 5, todo texto tem um tema, tem uma temática. Um texto no Enem pode falar sobre racismo, pode falar sobre situações do cotidiano, pode falar sobre preconceitos, diferentes tipos de preconceito. Em geral, é sobre isso, tá?
Ou ele pode falar sobre uma descoberta da ciência, ou ele vai trazer uma música, sempre haverá um tema que é abordado em cada uma das questões, e são temas bem diversificados. Então, assim, sempre uma questão difere da outra com relação aos temas, com relação à temática. E aí, o que associar vocábulos e expressões ao tema? O tema é o geral do texto, sobre o que se trata, e um vocábulo é uma expressão específica dentro do texto. É uma expressão linguística, um provérbio, por exemplo, um verbo, uma palavra, de que forma aquela palavra está dentro do texto e como ela é associada ao seu tema. Por exemplo, vocês vão ver questões do tipo, o autor do texto, estou aqui criando, tá? O autor do texto escolhe usar tais expressões a fim de. Teve uma questão que era o seguinte: a autora do texto resolve usar palavras, né, algumas expressões, a fim de quê? E aí ela usava um conjunto de palavras, que nós vamos ver nessa questão, né, mais adiante, ela usava um conjunto de palavras com o intuito de convencer o leitor de que os argumentos dela eram corretos, de que eles eram válidos. Ela usava palavras como several studies, que são muitos estudos. Ela usava algumas expressões, alguns vocábulos, a fim de, com um objetivo relacionado ao tema do texto, tá? Então, e aí aqui, ó, quando a gente fala em vocábulo, né, quando a gente fala em associação dos vocábulos, sim, a prova está cobrando um conhecimento de compreensão, está aliando a compreensão com a interpretação, tá? Então, você precisa saber a tradução de um determinado vocábulo, a tradução de determinada expressão com o tema, a temática do texto, o geral do texto, tá? Então, cobra sim, compreensão e interpretação. Agora, sobre a habilidade número 6. Conhecimento de língua estrangeira, né? Utilizar, se o aluno sabe utilizar esses conhecimentos, se ele sabe ver que a língua estrangeira, além de tudo, é uma ferramenta de acesso a diferentes culturas, diferentes informações, né? Essa questão toda da globalização, do inglês como uma língua geral. Se ele sabe utilizar esses conhecimentos e os seus mecanismos, né, para que serve a língua estrangeira? Como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, que foi o que a gente falou ali nas duas primeiras linhas das competências da área 2, né? Que é se o aluno, no caso, candidato, se ele vê a língua como meio de acessar informações, né, e ter acesso a diferentes grupos culturais, etc. Agora nós temos a habilidade número 7, relacionar o texto, né, de língua estrangeira, o texto em inglês, que quando a gente fala em texto, pode ser um texto de diferentes gêneros. Então, você pode ter um cartoon, você pode ter uma tirinha, você pode ter uma música, você pode ter diferentes tipos de gêneros textuais ali, certo? Então, texto não é só aquele texto que tem parágrafos, né, diversos. Então, texto pode olhar a linguagem verbal e não verbal, né, como no caso dos cartoons, das tirinhas, das propagandas, principalmente. Então, é relacionar esse texto às estruturas linguísticas. Estruturas linguísticas, né? Vocábulos, tempos verbais, né? A função e o seu uso social. Como assim função e uso social? É conseguir identificar no texto qual a função desse texto, qual o seu uso social. O texto ele pretende fazer o quê? Fazer uma crítica? Divulgar uma campanha? Vender um produto? Então, ele quer saber se aquele candidato, as perguntas são, né, direcionadas em saber se o candidato sabe descrever, se ele sabe o que aquele gênero textual tem por objetivo. Por exemplo, uma campanha publicitária, uma propaganda, ela tem qual objetivo? Ela tem o objetivo, muitas vezes, de vender um produto, né? Uma propaganda de um produto, de uma comida, de carros, né? O objetivo é vender aquele produto. Qual o objetivo de uma ONG, de um cartaz de uma ONG?
apresentar a proposta dessa ONG, cativar pessoas a participarem disso. Então, o Enem cobra também isso. Se você sabe, né, consegue identificar no gênero textual, identificar aquele gênero textual e qual a função dele, qual o intuito daquele texto, né? Quando falamos em uso social, no caso, geralmente vem à mente, né, e vem na prova a questão da crítica social, sobre preconceito, racismo, enfim, é uma temática que aparece muito, tá? E ali na habilidade 8, se o aluno ele reconhece a importância da produção cultural. Então, se ele enxerga a importância da língua inglesa na produção cultural como uma representação da diversidade cultural e linguística, se ele consegue ver a importância, enxergar a importância da língua estrangeira como um meio de apresentar, de representar a diversidade cultural e linguística. Então, isso aparece muito no Enem, a questão linguística mesmo, perguntas, né, as questões que falam sobre diversidade cultural, né, se você tem essa sensibilidade, se o aluno tem essa sensibilidade de que a língua estrangeira ela é importante na questão da diversidade cultural, da diversidade linguística, então há muitas questões que abordam isso, a própria questão do uso da língua estrangeira, né, como um meio de você reconhecer e valorizar outras culturas e as pessoas, né, que utilizam desse idioma para se comunicar, tá? Então, de um modo geral, o que eu já comentei, ele pretende, né, a partir da cobrança daquelas habilidades, a prova ela quer saber se o aluno conhece, usa e dá importância à língua estrangeira como um meio, como uma ferramenta de se manter informado e também de ter acesso a outras culturas e reconhecer essas culturas como culturas importantes no seu conhecimento, na sua formação como pessoa, na sua formação, da sua personalidade mesmo, né? Em agregar. Agora, qual o perfil da prova, tá? O estudo da língua estrangeira na concepção da prova, na concepção de quem elabora a prova, na concepção das questões, é qual? O primeiro objetivo é viabilizar a comunicação entre indivíduos que atuam em contextos, códigos e experiências distintas. Então, a prova vê a língua estrangeira, o perfil da prova, como um meio de você conceber a língua estrangeira, né? Perceber a língua estrangeira como um meio de se comunicar com outras pessoas, com outras culturas, né? Interpretar o mundo e provocar uma interação com a diversidade cultural, né? Você vê a língua estrangeira como uma forma de interpretar o mundo, outras formas de pensamento e provocar essa interação com a diversidade. E promover o aumento das habilidades discursivas da língua inglesa, né? Se o aluno se interessa, então, em aumentar as suas habilidades discursivas, em melhorar o seu vocabulário, de ter um bom vocabulário, de ter conhecimento de tempos verbais, de realmente, né, conseguir se expressar em língua estrangeira. Aqui nós já, né, vemos a importância de conhecermos também gramática, a fim de compreender um texto, muito vocabulário, né? Então, isso a prova cobra, né? Que o aluno realmente, que o candidato tenha esse conhecimento, né? Tenha um bom conhecimento da língua estrangeira, obviamente. Então, a conclusão, né? Ele conclui tudo isso, que ele diz que as competências, né? O perfil da prova conclui que quem domina diversas formas de comunicação posiciona-se na sociedade com capacidade de entender e interpretar diferentes realidades do mundo. Então, para fazer uma conclusão sobre tudo isso, quando você tem acesso à língua estrangeira, principalmente à língua inglesa, você tem acesso a informações, a sites, a livros, a jornais do outro lado do mundo. Você está aqui no Brasil e você consegue ler textos, ler jornais, informações sobre a Europa, Alemanha, Estados Unidos, porque tudo é publicado em inglês. Então, assim, de uma forma geral, nós conseguimos ter acesso
a artigos de pesquisa, artigos científicos, inclusive vocês verão isso dentro da universidade, que o inglês é primordial na hora de nós termos acesso à pesquisa, a, né, diferentes descobertas, então é um diferencial. Quem sabe uma língua estrangeira, quem sabe, quem conhece, né, a língua inglesa, enfim, tem esse diferencial, já sai na frente, né? Já sai assim, disparado, né, frente à concorrência, inclusive no mercado de trabalho. Agora sobre a questão das abordagens da prova. Como eu já comentei, questões cotidianas, né? Questões do dia a dia, vivências, experiências e problemas que acontecem dentro da sociedade. Essa abordagem da prova, ela provoca no candidato, ela faz com que o candidato tenha uma certa eagerness, é um termo que eu gosto de usar, que é aquela vontade, né, de compreender os diferentes gêneros textuais, estimula o candidato a refletir, né, sobre os aspectos socioculturais e analisar variadas construções linguísticas. Então, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar muitos diferentes textos, gêneros textuais. E o que são os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais, eles podem ser, aqui vocês têm alguns exemplos, né? Que eu mesma coloquei a partir da análise das provas. De um modo geral, textos jornalísticos. Então, assim, disparado, se nós formos fazer uma média, como vocês têm um gráfico ali abaixo, esse gráfico foi tirado lá da prova, do site do INEP, tá? Sobre quais são os gêneros que mais aparecem. Então, textos jornalísticos, em geral, sempre tem ao menos um texto jornalístico narrando um fato, algo que aconteceu, e geralmente são tragédias, tá? Ele aborda fatos como incêndios, né? Um incêndio que aconteceu em algum lugar, um crime. Então, isso aparece bastante na prova do Enem, tá? Os textos jornalísticos. Então, assim, ao longo do curso, eu vou passando para vocês diferentes fontes, sites que são bons para vocês terem acesso à leitura. No nosso grupo de estudos, inclusive, eu vou levar textos para que a gente possa ler, treinar nossa leitura e ter um acesso a essas notícias, tá? Então, sempre eu vou estar trabalhando com vocês coisas além do que nós temos ali na apostila, principalmente no nosso grupo de estudos. Poesias, algo que aparece sempre, tá? Sempre. Letras de música também, já apareceu Bob Marley há muito tempo atrás, Kings of Leon, Paul McCartney, teve também Madonna, agora numa versão bem recente, então vários gêneros dentro do gênero letra de música, vários gêneros musicais, como reggae, música pop, pop rock também, as charges também, muito comum, os cartoons, receita culinária. Na verdade, nós nunca tivemos a receita culinária. Porém, na última edição do Enem, para quem fez, vai lembrar, talvez lembre, e para quem não fez agora fica sabendo, nós tivemos uma questão muito peculiar, digamos, que ela englobava o quê? Vocês tinham uma poesia, era uma poesia que falava sobre a formação ali do território da Inglaterra, tá? E essa poesia utilizava de recursos, tá? De verbos que são comuns em receitas culinárias. Então, também é uma prova que nós vamos trabalhar. Só estou dando uma prévia para vocês dessa questão. Então, essa poesia era formada de muitos verbos usados na culinária, como mexer, misturar, enfim, cortar, tá? Carta é um gênero muito que aparece também bastante a carta ao editor, que é um comentário, geralmente uma crítica dos leitores acerca de um texto, tá? E-mail, biografia, fábula, as tirinhas,
relatório científico, então aqui já entra a questão das descobertas da ciência, né? Cartões postais, notícia, que já entra ali também no texto jornalístico, só que a notícia também pode, dentro, né, do gênero descobertas da ciência e relatório científico, pode ser também noticiado, né? Então, quando é publicado, por exemplo, uma descoberta, não deixa de ser uma notícia, que tem por intuito informar a pessoa, né, o leitor sobre determinada descoberta. Propagandas, ó, muito comum, aparece demais, gente, propagandas. E também eu percebi que algo que é bem recorrente, que tem sido recorrente, é a questão. Tô atrapalhando aqui. É a questão, pessoal, das campanhas, tá? Campanhas de ONG, campanhas do governo, campanhas políticas também é algo que vem aparecendo bastante, né? Não só a propaganda. E aí nós temos, né, aliado a linguagem verbal e não verbal, tá? Muito bem. Agora nós temos aqui o próprio gráfico, né? Um gráfico muito simples, onde vocês têm os números de questões mais cobrados dos conteúdos, né? Aqui em números mesmo. Journalistic texts, textos jornalísticos, comic strips and cartoons, advertisements, technical texts, quando falamos em technical texts, textos técnicos. Lyrics, são letras de música. Literary texts, textos literários. Vocabulary in English, questões que cobram vocabulário, ou seja, questões que trazem a associação de vocábulos, né? A questão de vocês realmente compreenderem, saberem a tradução de palavras. Charts and infographics, também podem aparecer infográficos e gráficos, né? Aí aqui fala sobre as habilidades. Qual a habilidade mais cobrada? A habilidade 5. Percebam, né? Que é a associação de vocábulos e expressões de um texto ao seu tema. Então, muito importante saber vocabulário. Por que o autor escolheu determinada palavra, né? Qual era o intuito dele, qual era o objetivo dele ao usar aquele jogo de palavras, ao usar determinado vocabulário. E aí, decrescendo, né? Temos habilidade 5, 6, 7 e 8, né? Por isso está na mesma ordem aqui. Continuando, que vocês podem fazer algumas anotações. Eu sempre sugiro assim, ó, se vocês tiverem tempo, assistam o vídeo mais de uma vez, sabe? Assiste o vídeo, acompanha comigo, depois assiste uma próxima vez e vai fazendo anotações. Inclusive nessas notes, nessas anotações, vocês podem colocar as dúvidas, né? Muitas vezes vocês têm uma dúvida e aquela dúvida lá depois vocês esquecem, ela passa despercebida. Anotem para que vocês possam tirar essas dúvidas comigo depois. E aqui eu trouxe um gráfico, não é bem um gráfico, né? Mas é uma ilustração sobre os gêneros textuais. Uma pequena explicação sobre o que são os gêneros textuais, né? Eles compõem textos, né? E são gêneros socialmente reconhecidos, né? A gente sabe o que é um advertising, que é uma propaganda, uma recipe, uma receita, news, que são notícias, um journalistic report, né? Uma reportagem, charge, né? Charge, que vem essa palavra charge, ela vem do francês, tá? E quer dizer carga. Por quê? Porque numa charge, ela tem uma certa carga, né? Geralmente, assim, eles destacam nos personagens uma determinada característica. Então, há essa carga, por isso que é o nome de charge. Poem, que é o poema, e music, que é a música, que são gêneros, né? Tipos de texto. Eles têm intenções comunicativas diferentes, né? O advertising, como eu já comentei, reforçando, tem o intuito de vender um produto, uma recipe, uma receita, tem o intuito de ensinar o leitor a preparar uma receita. As news, as notícias, elas têm o intuito de noticiar, né? E cada gênero textual tem o seu próprio estilo, podendo ser identificado e diferenciado pelas suas características, né?
Eu sei quando é uma música, está separado em versos. Eu sei quando é uma propaganda, eu tenho texto verbal e não verbal, eu tenho as gravuras, eu tenho as imagens. Eu sei quando é uma receita, porque ela segue um padrão, ela tem os ingredientes, ela tem um modo de fazer, ela tem ali, muitas vezes, por último, o número de porções que ela rende, enfim. Notes, anotem, façam anotações. E aqui nós temos estratégias de leitura, que eu vou trabalhar durante todo o curso com vocês, na página 5. Falando sobre linguagem. O que é linguagem, gente? A linguagem ela pode ser dividida em dois tipos, de uma forma bem breve, né? Linguagem verbal e não verbal. Então, o que é linguagem verbal? É a linguagem escrita, verbalizada, ou seja, ela pode ser escrita, né, ou falada. Então, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu estou utilizando a linguagem verbal, eu estou falando, verbalizando, tá? Por isso, né, linguagem verbal. Utiliza-se de verbos, né? Dentro de uma determinada frase, nós sempre teremos verbos. Nós formamos orações a partir de verbos. Então, é muito difícil você ter um texto, você conseguir se comunicar sem ter verbos. Então, daí que vem a questão de linguagem verbal. E a linguagem não verbal. Ela não se utiliza dos verbos, de vocábulos, de palavras, substantivos, adjetivos para comunicar, para se comunicar. Nós temos figuras, placas, né? Pense nas placas de sinalização. O pare já está usando, né, a linguagem verbal. Mas aquelas placas onde vocês têm, né, setas, elas estão usando da linguagem não verbal. Figuras, gestos, quando vocês têm um positivo, né, ou um negativo, linguagem não verbal. Cores, né, o vermelho no semáforo, pensa no semáforo, né, o vermelho que é o pare, o amarelo que é a atenção, o verde que é o livre, a livre passagem. São signos visuais, tá? Né, são chamados de signos, né? Eles têm um significado visual. Aí, sobre as estratégias de leitura que nós vamos sempre lançar mão, nós sempre vamos utilizá-las. Uma primeira estratégia é chamada de scanning. O que é um scanning? Pensa assim, nós temos aquele aparelho que se chama scanner do computador, né? Então, o que a scanner faz? Ela escaneia, é um verbo que a gente tirou do inglês, né? Não foi traduzido, não teve uma tradução em português. A gente entende o que é isso. Então, desculpa, gente. Ela passa por cima da imagem, da folha do que a gente quer escanear rapidamente, né? Então, esse scanning que a gente faz é uma sondagem inicial do texto. Então, o que você vai prestar atenção num primeiro momento? Na estrutura. Quando nós passamos os olhos por um texto, nós já conseguimos identificar qual é o gênero textual. Se você não consegue identificar, vai aprender aqui. Qual é o gênero textual? Então, se você olhou, é um cartoon. Tá, o que o cartoon geralmente traz? Uma crítica social, Enem, básico, né? Sempre aparece. Ou ele traz uma situação cotidiana, mas ele sempre tem essa carga de criticar ou elogiar algo, né? Alguma situação. Então, passou os olhos pelo texto, já viu qual é a estrutura, já viu o gênero textual, então já sabe mais ou menos, já tem uma ideia, já começa a pipocar as ideias, digamos, sobre qual o objetivo do texto, sobre o que ele vai se tratar. A questão do título, do subtítulo, das gravuras, da fonte. Então, o título do texto, o subtítulo, as gravuras, a fonte, ler o título com atenção, ler o subtítulo quando eles estão ali no texto, porque às vezes eles não aparecem, tá? Olhar bem as gravuras quando elas existem e a fonte. Quando eu falo em fonte, são palavras em negrito, palavras em itálico, palavras entre aspas, então sempre tomar cuidado com isso. Na verdade, não tomar cuidado, mas prestar atenção a fim de saber, então, quando você já sabe qual o gênero textual, qual é
o objetivo do texto. A gente já tem, né, mais ou menos isso definido. Ele quer vender um produto, quer informar. Quando nós lemos o título e o subtítulo, qual o tema geral do texto? As gravuras vão nos ajudar a associar com a linguagem verbal para poder entender tudo melhor ainda. E a fonte, que são as palavras destacadas, que são palavras-chave, palavras que nós precisamos prestar atenção e associá-las. Então, é tudo um conjunto. A questão aqui é nós conseguirmos analisar um texto de uma forma geral, né? Olhar título, subtítulo, olhar o que está destacado, pode sublinhar, pode escrever do ladinho ali o que vocês conseguem perceber do texto, pode olhar a gravura, né? Para ter uma ideia geral sobre o que se trata o texto, qual é o assunto, qual é o tema, qual é o objetivo. E as palavras em negrito, como eu já comentei, né? A questão da fonte, maiúsculas, números, porcentagens. E também quando a gente fala em fonte, não é só a fonte, no caso, a negrito, itálico, etc. É de onde é publicado o texto. Então, no Enem sempre, não existe prova de Enem, questão de Enem sem a fonte, onde o texto foi publicado. Isso não existe, tá? Então, sempre vocês terão onde ele foi publicado. E isso ajuda também. Porque se você tem um texto que foi publicado, por exemplo, na BBC, né, que a gente chama aqui no Brasil de BBC, que é uma revista americana, na verdade é europeia, você já sabe que vai ter ou uma descoberta da ciência, que é muito comum, ou um texto jornalístico, né, contando sobre algum fato, algo que já aconteceu, tá? Vai falar sobre natureza, muitas vezes, sobre política. Então, ali pela fonte, a gente já tem uma prévia sobre o que o texto se trata, tá? Questão do skimming. Aí, o skimming, a gente vai um pouquinho mais adentro do texto, tá? A gente vai buscar sentido, né? Prestar atenção agora no vocabulário. Tomar cuidado com os falsos cognatos, que é o primeiro conteúdo, um dos primeiros conteúdos que nós vamos abordar aqui nessa primeira apostila, tá? Que são os falsos cognatos, né? Que são palavras semelhantes ao português, semelhantes a outras línguas, mas têm um significado diferente. Então, tomar cuidado. Aí já é a questão de tomar cuidado com as pegadinhas, digamos. Cuidar os conectores, que nós vamos aprender também, que são as conjunções, né? Isso é bem importante sinalizar. Nós temos conectores, conjunções de oposição, quando você tem uma palavrinha ali que vai marcar. Por exemplo, mas. Em inglês é but, tá? Não se preocupem que aqui é uma prévia, tá? Quando vocês têm um mas, ali logo após a vírgula, dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, vocês sabem que vão ter ideias contrastantes, ideias que contrastam. Então, aí que nós vamos fazer esse skimming, que é uma abordagem um pouco mais profunda dentro do texto, ok? E aqui, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com exemplos do que eu acabei de comentar com vocês a partir da página 6. Então, assim, anotem as dúvidas que vocês podem ter tido dessa aula, dessa apresentação, né, do inicial, dúvidas a respeito também do nosso grupo de estudos e dúvidas a respeito dos plantões, né? Acho que vocês não têm ainda os horários, em seguida vocês vão ter, e aí nós vamos poder nos encontrar online e no grupo de estudos de forma presencial para quem puder, né, quiser participar, certo? Então, ó, beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. See you on the next video.